Nesse vídeo eu vou te ensinar a estimar a potência de um gerador para uma residência ou uma pequena empresa. É para quem está pensando em comprar um pequeno gerador para servir como fonte de energia reserva para quando faltar da concessionária. E apesar do canal ser voltado para eletricistas e outros profissionais da área, nesse vídeo eu vou falar com quem não entende muito de elétrica também, porque usando esse método fica muito fácil de estimar essa potência. Já tem um vídeo publicado aqui no canal ensinando como fazer um cálculo mais preciso, mas é um assunto mais complexo, então eu recomendo para quem realmente está querendo se aprofundar no assunto. Eu vou deixar um card aqui para quem quiser acessar. Para hoje eu selecionei aqui os equipamentos mais comuns que nós temos em casa e informei a potência estimada deles para que nós possamos ir somando e chegar então no resultado final. Obviamente que isso muda de acordo com a marca, com o modelo, mas o objetivo aqui é estimar a potência do gerador e não chegar num valor preciso. Então você só vai precisar somar a potência das cargas que pretende ligar simultaneamente e então chegar no valor da potência do gerador que você precisa comprar. E falando em escolher o gerador, nesse vídeo eu vou falar sobre a estimativa da potência. Mas tem um outro vídeo aqui do canal onde eu falei sobre alguns critérios menos óbvios que acabam sendo esquecidos na hora de comprar o gerador e acabam causando arrependimento. Então se você não quer se arrepender na hora de comprar o seu gerador, não deixa de assistir esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima. E começando pelas lâmpadas, verifica quantas lâmpadas você tem na sua casa que vão ficar acesas ao mesmo tempo. E soma em cerca de 30 VA por lâmpada, caso seja de LED ou fluorescente. Caso você tenha uma lâmpada muito mais forte do que o comum, aí use o bom senso e considere uma potência um pouco maior. Essa soma precisa ser em VA, porque o gerador é dimensionado em VA também. Se você utilizar watts, vai acabar ficando subdimensionado. Uma lâmpada LED de 15 watts, por conta do baixo fator de potência dela, vai demandar aí mais ou menos uns 30 VA, então é por isso que eu estou considerando esse valor. Essa diferença entre watt e VA foi assunto de outro vídeo, então eu não vou ficar repetindo aqui. Se esse assunto te interessa, acessa esse vídeo, eu vou deixar também um card aqui em cima. Então vamos supor que serão 6 lâmpadas que vão ficar acesas simultaneamente. Nesse caso nós temos 6 vezes 30, 180 VA. Na cozinha eu separei aqui uma lista dos equipamentos mais comuns. Nós temos geladeira grande e pequena. Tem uma diferença de consumo mais significativa entre alguns equipamentos, né? E por isso então, para a estimativa não ficar tão distante da realidade, eu coloquei aqui uma especificação de grande e pequena para alguns equipamentos. No caso da geladeira tem grande e pequena, que vai consumir aí mais ou menos uns 400 VA ou 200 VA, se for uma geladeira pequena. No caso do freezer também tem grande e pequeno, 600 VA ou 300 VA. Torneira elétrica geralmente é padrão, a grande maioria delas é 5.500 watts. E nesse caso, como uma carga resistiva, 5.500 VA também, pode considerar 5.500 se você quiser utilizar sua torneira. Tem aqui forno elétrico grande e pequeno, micro-ondas, chaleira elétrica, air fryer, grill, liquidificador, lavadora de louça, cafeteira e fogão elétrico, seja de indução ou de resistência. Agora, se o seu fogão ele vai na tomada porque o acendimento elétrico, nem precisa considerar porque o consumo é muito baixo do acendedor elétrico. Considera somente se for um fogão de indução ou aqueles fogões que são elétricos também, mas com resistência. Um critério importante aqui é que se você for usar, por exemplo, somente o micro-ondas ou o forno elétrico e nunca os dois ao mesmo tempo, você vai considerar somente a potência do maior. A limitação da potência do gerador está na potência instantânea, então é somente o que vai ficar ligado ao mesmo tempo. Se você vai ligar o forno ou o micro-ondas, sempre leve em consideração somente a potência do maior. Nesse caso, então, eu vou considerar aqui uma geladeira grande. A torneira elétrica eu vou deixar de fora porque o consumo é alto, então eu vou considerar que ela não vai ser ligada quando nós não tivermos alimentação da concessionária. Vou considerar também que o forno e o micro-ondas não ligam juntos, então a potência é somente de um deles, somente a potência do forno elétrico, que é maior. A air fryer não liga junto com chaleira, com grill, com liquidificador, então eu vou considerar somente a potência dela também, que é maior. E o fogão de indução é de 4 bocas, mas eu vou considerar que eu uso somente 2 simultaneamente. No caso aí de falta de energia da concessionária, eu não vou considerar as 4 bocas ligadas junto. E nesse caso, então, somente a metade da potência. Então nós temos 400 VA, mais 1.200 VA, mais 3.500, e aí vai dar 6.900 VA. Com as lâmpadas, já dá 7.080 VA, ou seja, mais ou menos aí um pouco mais de 7 kVA. O kVA é quando você divide por 1.000. Então, se eu tenho 7.080 VA, quer dizer que dá um pouquinho mais de 7 kVA. Agora na sala nós temos alguns outros equipamentos aqui, para quem tem home office também, de repente vai considerar algum desses equipamentos. Temos aparelho de som, TV, computador, impressora jato de tinta ou laser, dá uma diferença significativa no consumo dessas duas. Tem aquecedor elétrico também, que consome bastante. E tem modem de internet, roteador, carregador de celular, videogame. Esses últimos da lista consomem tão pouco que eu agrupei eles para poder se tornar uma carga relevante. Se você tem outros carregadores de celular ligados pela casa, nem precisa considerar eles. Então, usando somente a TV, o computador e o conjunto de modem, roteador, carregador de celular e videogame, eu devo acrescentar 600 VA ao cálculo, e daí vai ficar em 7.680 VA. Na área de serviço tem alguns outros equipamentos. Tem a máquina de lavar roupas, 750 VA, tem secadora de roupas, que dá mais ou menos uns 1.800 VA,
Se você tem uma lava e seca, ela não faz as duas funções ao mesmo tempo, ou ela está lavando ou está secando. Então considera somente a potência da maior função, que é a função da secagem, considera somente os 1800. Tem também ferro de passar roupa, 1500 VA, e o aspirador de pó, 1200 VA. Pensando em economizar na hora de comprar o gerador, eu não vou levar em consideração nenhum desses equipamentos. Eu não preciso ficar passando aspirador, lavando roupa, quando não tem energia da concessionária. Dá muito bem para adiar essas tarefas, né? E por isso, então, vou deixar eles de fora. E no banheiro são menos equipamentos, né? Eu tenho chuveiro aqui, grande e pequeno, 8.500 VA ou 5.500, geralmente é o que é mais comum. E secador de cabelo também, grande e pequeno, 1.500 VA ou 700 VA. Se você reparar, o chuveiro sozinho dobra ou quase dobra pelo menos a potência do gerador. Então, dificilmente ele vai ser considerado em algum cálculo, a não ser que seja uma casa de alto padrão, onde se tem dinheiro realmente para colocar um gerador maior. Mas para quem está precisando de um backup só para situações em que se falta energia em casa e não é tão necessário que tudo funcione normalmente, geralmente o chuveiro acaba ficando de fora, principalmente se for um chuveiro grande. E se não toma banho, também não precisa secar o cabelo. Então o secador de cabelo, eu vou deixar tanto o chuveiro quanto o secador de cabelo fora. E eventualmente, caso se decida usar o secador, de repente faltou energia logo depois que você saiu do banho, dá para conciliar muito bem também, deixando desligado alguns equipamentos da cozinha, né? Na cozinha eu considerei bastante coisa, então dá para ligar um secador desde que se desligue os equipamentos da cozinha. Uma parte deles pelo menos. O secador, inclusive, é um dos itens que mais deu variação nas pesquisas que eu fiz. Eu cheguei a ver modelos compactos aí que consomem seus 400 VA, e modelos profissionais aí que passava de 3.000 VA, ou seja, 3 kVA. Então, se você quer ter um cálculo um pouquinho mais preciso, verifica lá qual que é a potência do seu secador de cabelo, caso você deseje considerar ele. O secador de cabelo, como eu falei, varia muito, então talvez especificamente ele vale a pena. E tem uma questão interessante também do secador, é que a potência em watt vai ser muito parecida com a potência em VA. Então dá para considerar o que você vê lá em watt, pode considerar em VA, que vai ficar muito próximo da realidade. Se tiver um barbeador, uma chapinha, prancha, babyliss, nem sei se tem diferença entre esses equipamentos de cabelo aí, não é a minha especialidade porque eu não tenho muito cabelo, mas dá para considerar aí mais ou menos 100 VA por equipamento, já que eles não têm um consumo tão alto. E os condicionadores de ar eu deixei aqui para o final, porque às vezes você vai ter na sala, ou no quarto, ou um dos dois, então eu deixei aqui por final, está separado por potência também, de acordo com a quantidade de BTUs, você tem a potência em VA. Eu vou considerar aqui um de 12.000 BTUs, que tem aí seus 1.900 VA. Então, considerando todos os equipamentos que eu citei, mais o ar-condicionado aqui de 12.000 BTUs, a conta vai fechar aí nos seus 9.580 VA. Nesse caso, um gerador de 10.000 VA ou 10 kVA já atenderia. Mas tem um detalhe muito importante que precisa ser observado. Quando se energiza um motor, você tem um pico de demanda de energia, e esse pico de demanda precisa ser levado em consideração no cálculo. Então, entre as cargas que eu já selecionei, eu preciso verificar quais delas que tem motor e qual que é a maior delas que tem motor. A geladeira tem motor, o freezer tem motor, o condicionador de ar tem motor, mas a maior delas, a que tem a maior potência em VA, que tenha motor, é o condicionador de ar. Então, a potência dele eu vou considerar mais 2 vezes. Eu já considerei uma vez no cálculo, né? Mas eu vou considerar mais 2 vezes. Então, eu tenho 9.580 VA, que já está considerando a potência do ar-condicionado uma vez, e eu vou somar mais 2 vezes a potência dele, que é 1.900 VA. Então fica 9.580 mais 1.900 mais 1.900, dá 13.380 VA, ou seja, dá um pouco mais de 13 kVA. Eu faço isso somente com a maior carga que tem em motor, e desde que o motor represente a maior parte do consumo. Um secador de cabelo, por exemplo, tem motor também, mas o motor representa uma fração muito pequena do consumo dele. A maior parte vem das resistências. Então, eu não preciso considerar um secador de cabelo nesse cálculo. No caso de um chuveiro, por exemplo, se você considerou o chuveiro é a mesma situação. Alguns deles têm uma bombinha que serve para fazer mais pressão no chuveiro. E só que essa bombinha tem uma potência muito pequena comparada com a potência da resistência do chuveiro. Então, também, se você tem um chuveiro com bombinha, não precisa considerar ele nessa multiplicação aqui que se faz. Caso você tenha considerado o chuveiro, considere a potência dele somente uma vez, ainda que ele seja a maior carga do seu cálculo, da sua lista de componentes que vão ficar ligados simultaneamente. Tanto o secador quanto o chuveiro, quando ele tem essa bombinha, isso é diferente de quando se tem um ar-condicionado, por exemplo, que é o que eu estou levando em consideração aqui. No caso do ar-condicionado, o motor do compressor é o que mais consome energia. A maior parcela do consumo do ar-condicionado é por conta do compressor, por conta do seu motor, portanto, e nesse caso, então, eu preciso fazer essa multiplicação da potência por 3. Então, o gerador precisa ter pelo menos aí uns 14 kVA de potência nominal. Toma cuidado com isso, porque os geradores são especificados pela sua potência nominal e sua potência de pico também. A potência nominal é a potência que o gerador pode trabalhar continuamente, enquanto que a potência de pico é a potência que ele suporta por um curto espaço de tempo. Então, esse cálculo aqui é para descobrir a potência nominal, pode desconsiderar a potência de pico. O ideal é sempre considerar uma folga maior no dimensionamento, mas dificilmente os equipamentos que foram listados vão ficar de fato ligados simultaneamente, porque condicionador de ar, geladeira, freezer, bebedouros elétricos também, eles ligam e desligam sozinhos
por conta do seu termostato, de acordo com a demanda de refrigeração que eles vão ter. Alguns outros equipamentos também, eles ligam e desligam de acordo com a potência necessária para o trabalho. Então, dificilmente vai ficar tudo ligado de fato, e isso acaba aliviando um pouco o gerador. E nesse caso, então, já que nós fizemos o cálculo do maior motor multiplicado por 3, da maior carga com o motor tendo sua potência multiplicada por 3, nesse caso, dá para ter um dimensionamento um pouco mais próximo do que foi calculado. E tem mais um detalhe também, a potência de pico do motor pode suprir alguns momentos em que alguma carga adicional for ligada. Por exemplo, você tem um portão eletrônico em casa. No momento que ligar o portão, ele vai ligar por um curto período de tempo, então a potência de pico do gerador pode muito bem suprir isso aí. Nada substitui um cálculo detalhado das cargas para poder especificar o modelo de gerador, a potência do gerador. Mas acredito que essa estimativa pode te ajudar muito. E agora que você já sabe a potência do gerador, tem mais uma questão importante que precisa ser observada. O seu gerador vai ligar as cargas em 110 ou 220 volts? Ou você vai precisar das duas tensões para alimentar as cargas? A grande maioria desses geradores de pequeno porte não te dão a opção de escolher 110 e 220. Você vai precisar escolher 110 ou 220. Se conseguir concentrar todas as cargas em uma só dessas tensões, fica bem mais fácil de trabalhar. Mas caso você precise de fato trabalhar com 110 e 220, vai ser necessária uma alteração do gerador que pode acabar te fazendo perder a garantia. Provavelmente vai te fazer perder a garantia porque é uma alteração. Dá para trabalhar com as duas fases em 220 e criar um neutro a partir do centro das bobinas do alternador. E não é um neutro como o neutro da concessionária, que é aterrado, mas para ligar as cargas vai servir da mesma maneira. Essa alteração não deve ser feita por quem não tem conhecimento técnico, porque é algo um pouco mais complexo, de fato, para quem é leigo. Eu já falei sobre esse assunto aqui no canal e eu vou deixar um card aqui para quem desejar assistir esse vídeo. E quando você for conectar o gerador na sua residência, você vai precisar de uma chave reversora ou uma chave de transferência para impedir que tanto o gerador quanto a concessionária sejam ligados simultaneamente. Isso poderia causar um problema bem grande, então é preciso que se tenha essa chave de transferência para impedir essa alimentação simultânea. Eu recomendo uma chave que eu já apresentei aqui no canal, tem um vídeo, é uma chave de baixíssimo custo, e muito interessante porque ela pode ser montada ao lado dos seus disjuntores no quadro geral, não precisa de um quadro especial para ela. Eu vou deixar um card aqui da apresentação dessa chave para quem quiser conhecê-la melhor. E essa chave que eu comentei, ela é manual. Então, quando faltar energia, você vai lá, liga o gerador e depois faz a transferência manualmente. A Brasiltec vende diversos modelos de chaves de transferência automáticas também. Nesse caso, basta ligar o gerador e automaticamente ela vai fazer a transferência sem você ter que ir até o quadro. E se preferir ainda, dá para automatizar também a partida do gerador, a partida e a transferência. Então, quando faltar energia, automaticamente o gerador vai ligar, vai suprir a sua demanda de energia até o momento em que voltar da concessionária e daí quando volta, transfere automaticamente de novo e desliga o gerador. Eu demonstrei como fazer a montagem de um quadro para automatizar a partida de um gerador. Já demonstrei isso através de uma playlist que está aqui no canal da Brasiltec, então eu vou deixar aqui na tela tanto as chaves de transferência automáticas quanto essa playlist onde eu fiz a montagem de um painel para transferência automática, tudo passo a passo e da maneira mais simples possível. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, por favor, deixa o seu like, porque isso nos permite continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui para o canal. E se elétrica é um assunto que te interessa, eu te convido a se inscrever e ativar o sino para receber todas as notificações também e não perder nada.